Olá, pessoal. Me chamo Renato, sou aluno da Universidade de Fortaleza, no curso de Gestão Financeira, e o meu colega Ronaldo, do curso de Administração, nós viemos aqui para apresentar o trabalho sobre análise descritiva de dados. A análise descritiva de dados é uma técnica estatística fundamental que visa resumir e descrever as características de um conjunto de dados. Essa abordagem permite que os analistas obtenham uma visão clara e concisa das informações disponíveis, facilitando a interpretação e a comunicação dos resultados. É frequentemente utilizada em áreas como marketing, ciências sociais, saúde e negócios, onde a compreensão dos dados é crucial para a tomada de decisões. A análise descritiva de dados permite identificar padrões e variações por meio de dados, obtendo medidas cruciais como média, mediana e moda, sendo utilizadas em gráficos, tabelas e outras representações visuais. A análise descritiva de dados é de suma importância para a tomada de decisões nas organizações, pois permite identificar padrões, tendências, variações e valores por meio de gráficos e outras visibilidades. Com essas informações, os líderes e gestores conseguem uma visão ampla dos cenários analisados, facilitando em decisões estratégicas mais assertivas e servindo como pontapé inicial para análises aprofundadas. A análise descritiva de dados, ela passa por 5 etapas, no qual eu vou descrever cada uma delas agora. A primeira etapa é definir o que está sendo analisado. Inicialmente, toda e qualquer atividade que vai se realizar, é preciso definir o que está sendo feito. Pode parecer óbvio, mas escolher o que exatamente será analisado é uma ação que precisa ser tomada. É fundamental pensar em dois aspectos: as variáveis que serão exploradas e sobre o que elas serão interpretadas. Quanto à quantidade de elementos, nós já abordamos nos tipos de análise descritiva. Já na segunda parte, é importante determinar se os dados serão retirados de um período, de uma ação específica, de um produto ou serviço. A segunda etapa consiste na coleta de dados. Depois de saber o que deve ser feito, é a hora de iniciar de fato o trabalho com os dados. Aqui é preciso coletá-los em forma bruta para depois tratá-los até virarem informações relevantes. Essa é uma tarefa obrigatória do trabalho com dados e não é específica da análise descritiva. Entretanto, esta etapa está aqui porque sem ela é impossível chegar no objetivo final. Após a coleta de dados, a gente passa para estruturar a informação. Depois das informações já terem sido trabalhadas, isto é, de ter passado de um conjunto de dados avulso para algo relevante e organizado, ela precisa ganhar a estrutura de como será a visualização de dados. Vale lembrar que, se é para ser uma tarefa simples e objetiva, a sua organização e facilidade de entendimento são essenciais. As formas de apresentar os dados são muitas, contando com diversas opções de recursos para visualizá-los. A quarta etapa consiste em acessar e realizar a leitura dos dados. Depois de já ter tudo pronto, vem a parte mais fácil. Primeiro é preciso passar o acesso para quem deve receber as informações já organizadas. Também é importante pensar em restrições que costumam vir junto desta tarefa. Após, é a hora de ler os dados, de finalmente ter contato com eles. Se a etapa anterior, de estruturar a informação, tiver sido feita de forma qualificada, com certeza essa leitura será tranquila. Por último, a quinta etapa consiste na análise dos dados. Finalmente, chegamos à etapa final. Esta que de fato é a análise descritiva, mas que precisa de cada uma das fases anteriores para poder ser feita. Nesta parte, você fará tudo o que tem sido visto durante cada título deste texto. Por mais que os dados sejam objetivos, é preciso saber interpretá-los para, de fato, entendê-los e conseguir tomar as decisões mais acertadas. As vantagens de fazer uma análise descritiva de dados: vai ser um alto grau de objetividade e neutralidade, é considerado expansivo em comparação a outros métodos quantitativos e oferece uma visão ampla de um fenômeno, é o melhor método para coletar dados que descrevam relacionamentos e exibam o mundo real, ajuda a entender um tópico,
e a interpretar os resultados de modelos estatísticos mais complexos para modelos simples e a flexibilidade de usar tanto dados quantitativos quanto dados qualitativos para descobrir as características da população. Em contrapartida, também apresenta algumas desvantagens, no qual o sigilo e a falta de veracidade dos respondentes. Se o questionário de pesquisa não for projetado de maneira apropriada e cuidadosa, poderão ocorrer erros no estudo geral da investigação. Caso o pesquisador escolha apenas as informações que sustentem sua hipótese e ignore a parte dos dados que não se ajusta, pode levar a desvios e erros na pesquisa. Se o estudo de caso for usado para o projeto de pesquisa descritiva, é difícil generalizar com base em um único caso e tirar conclusões gerais. E o prejulgamento do investigador pode impactar as ações tomadas durante a condução da investigação. Vou falar também agora um pouco sobre a estatística descritiva. A estatística descritiva ela é responsável por organizar, resumir e descrever os dados, sem fazer inferências ou conclusões que extrapolem a própria amostra analisada. Ela utiliza tabelas, gráficos e medidas resumo para sintetizar as características importantes de um conjunto de dados, visando extrair informações úteis para a tomada de decisão. Na estatística descritiva, são utilizadas medidas como média, mediana, moda, desvio padrão, variância, amplitude, distribuição de frequência e percentis. Essas medidas são aplicadas em diversas áreas, como economia, ciências biológicas, ciências sociais, engenharia e tecnologia. Após a estatística descritiva, a gente vai falar um pouco sobre a regressão linear, que é uma técnica em que a variável critério é contínua ou aproximadamente contínua. Seu objetivo é estimar os parâmetros de uma equação que melhor explica a relação linear entre uma variável, critério, e uma ou mais variáveis preditoras. A regressão linear é amplamente utilizada para prever ou estimar valores numéricos contínuos com base em uma ou mais variáveis. Após a regressão linear, a gente vai falar um pouco da regressão logística, que é uma técnica estatística usada para determinar a chance de um evento ocorrer, com base em variáveis que podem influenciá-lo. Contrário à regressão linear, que falamos há pouco tempo, que gera previsões ao longo prazo, esse modelo visa classificar categorias distintas, classificações como sucesso ou fracasso, sim ou não, verdadeiro ou falso. Um método estatístico para prever a probabilidade de um valor de saída em uma determinada categoria de um conjunto de variáveis categóricas, representada por uma curva em forma de S, mais adequada para tarefas que exigem uma probabilidade prevista de uma variável dependente categórica ocorrer em um conjunto fixo de categorias. As semelhanças entre regressões linear e regressão logística. Análise estatística. A regressão logística e linear são formas de análise estatística ou de dados e se enquadram no campo da ciência de dados. Ambos usam modelagem matemática para relacionar um conjunto de variáveis independentes ou conhecidas como variáveis dependentes. A técnica de machine learning. Tanto a regressão linear quanto os modelos de regressão logística são usados na machine learning supervisionada. Outra semelhança entre elas é a dificuldade de treinamento. Ambas exigem uma quantidade significativa de dados rotulados para que os modelos se tornem preciosos nas previsões. Outra semelhança é a precisão da previsão limitada. Um modelo estatístico que coloca os dados de entrada nos dados de saída não sugere necessariamente uma relação casual entre a variável dependente e a independente. As diferenças entre a regressão linear e a regressão logística. Valor de saída, relação variável e tempo de distribuição matemática. Quando usar a regressão logística? Para prever se uma pessoa terá doenças cardíacas com base no IMC, prever quais itens de vestuário
serão mais populares com base na cor, tamanho, tipo e preço. Prevê se um funcionário se demitirá naquele ano com base no salário, dias no escritório, número de reuniões, número de e-mails enviados, equipe e estabilidade. Prevê quais membros da equipe de vendas farão mais de US$ 1 milhão em contratos em um ano, com base nas vendas, estabilidade e taxa de comissão do ano anterior. Quando se usar a regressão linear? Para prever a altura de um adulto com base na altura da mãe e do pai, prever o volume de vendas de abóbora com base no preço, época do ano e localização da loja, prever o preço de uma passagem aérea com base na origem, destino, época do ano e companhia aérea, prever o número de curtidas nas redes sociais com base na pessoa que fez o post. Agora, o meu amigo Renato irá dar continuidade na explicação do trabalho. Bom, pessoal, dando continuidade ao que o Ivonaldo falou, vocês viram que a análise descritiva de dados possui ampla gama de análise. E nós decidimos fazer uma análise referente a taxas que influenciam a economia. Dentre as taxas que influenciam a economia, nós decidimos coletar e falar sobre 3, que, ao nosso ver, são as que mais impactam a economia no Brasil, que são a taxa de inflação, o IPCA, que é o Índice de Preço do Consumidor Amplo, e a taxa Selic, que é a taxa de juros do Brasil. Bom, primeiro iremos falar sobre a inflação. A inflação é uma taxa que ela é determinada pelo CMN, que é o Conselho Monetário Nacional. É uma taxa que é estipulada e fixada anualmente, e atualmente no Brasil ela está fixada em 3%, sendo que existe uma oscilação de 1,5 percentual para mais ou para menos. Ou seja, a taxa de inflação hoje no Brasil, ela varia entre 1,5% e 4,5% ao ano. E a taxa de inflação, ela impacta diretamente nos preços dos bens, de produtos e serviços. Ela implica na diminuição do poder de compra da moeda, e a inflação ela é medida com a diferenciação de um preço que um produto ou um serviço tem hoje comparado ao mesmo produto no mês seguinte. Bom, para que a gente possa analisar em quanto está a taxa de inflação, é preciso levar em conta o Índice Nacional de Preço ao Consumidor, que é o IPCA. Esse índice ele é calculado pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, onde ele faz uma comparação de uma série de produtos e serviços, ele faz uma medição mês a mês, o quanto que está custando um produto hoje e quanto custou um produto no mês anterior. E assim ele faz uma média desse percentual, e aí anualmente vai se acumulando com esse percentual, chegando até a taxa de inflação, que é aquela que eu mencionei anteriormente. Neste gráfico, é possível verificar o índice do IPCA, como que ele variou durante os últimos anos. Nessa linha tracejada, reta, ela é a meta da inflação. E as duas outras linhas, que é essa que tem uma curva mais oscilada, é o índice de preço ao consumidor, que é o IPCA. Veja que ele fica sempre variando no mês a mês. Hoje, no março de 2025, ela está bem acima do limite estipulado pelo Conselho Monetário Nacional, que é a taxa de inflação que o CMN estipulou.
Agora vamos falar sobre a taxa Selic. Bom, e o que é a taxa Selic? Basicamente, a taxa Selic é a taxa de juros da economia. É por conta da taxa Selic que todos os outros segmentos levam em conta essa taxa. Por exemplo, se você vai fazer um financiamento, é em cima dessa taxa. E essa taxa ela é estipulada pelo Banco Central através do Copom. O Copom é um comitê de política monetária onde o Banco Central se reúne basicamente de 45 a 45 dias e ele tentando perseguir a taxa de inflação que o CMN estipulou, que anteriormente eu falei que era de 3%, mas tem uma variação até 4,5%. Então, se a taxa da inflação estiver muito alta ou muito baixa, aí o Copom, que é do Banco Central, ele vai tentar perseguir essa taxa, fazendo com que ela oscile para mais ou para menos, dependendo da estipulação da inflação que o CMN colocou anualmente. Neste gráfico, ele é possível perceber o quanto que a taxa de juros variou nos últimos tempos aqui no Brasil. Hoje, atualmente, nós estamos em março de 2025, a gente pode ver que a taxa de juros ela está quase num patamar de 15%. Atualmente ela está em 14,75%, ou seja, ela está acima da média do que o CMN ele estipulou. E essa taxa de juros, ela influencia basicamente, como eu falei lá no começo, toda a cadeia da economia, desde o investidor até o consumidor mais simples. É com ela que a gente pode verificar se o poder de compra do salário mínimo, por exemplo, quanto que ele estava no mês anterior ou no ano anterior, vai depender da escala de dados que você vai fazer a coleta e vai fazer a análise para poder saber se aquela taxa ela aumentou ou diminuiu, se o salário e o poder de compra do trabalhador, se ele está aumentando muito ou se ele está baixando muito. Agora, nesse novo slide, é possível perceber mais nitidamente como que está a variação da taxa de juros. Veja que em 2021, a taxa de juros no Brasil era de 9,25, sendo que no ano seguinte já aumentou mais de um ponto percentual, indo para 10. E atualmente, como eu falei, ela está em 14,75, mas esse dado que a gente está verificando, ele está em 13,75, porque ele foi pego o slide no mês de fevereiro, mas agora no mês de março ele já está em 14,75. E o que é que isso significa e o que é que isso traz de benefício ou malefício para a economia brasileira? Muito simples. Se a taxa de juros está muito alta, significa dizer que todos os financiamentos, os investimentos, os empréstimos, eles estão com juros mais altos. E assim, se um trabalhador quiser fazer um financiamento, por exemplo, ele vai pagar uma taxa muito mais alta do que a anterior. E na análise de dados, é justamente isso, para a gente prever quando que ela está boa para se fazer um investimento ou um financiamento, ou quando se está bom para fazer um investimento de um título público, por exemplo. Um título público, ele é pago através da taxa Selic. Quando eu compro um título público de um título público do Tesouro Nacional, ele é pago em cima da taxa de juros que aquele título ali está atrelado. Se hoje a taxa de juros está 14,75, então significa que para o investimento no Tesouro Direto é bom para o investidor porque ele vai ganhar mais juros, ele vai ganhar uma rentabilidade maior. Se a gente for pegar este gráfico agora que nós estamos visualizando, que em 2021 a taxa de juros estava de 9,25, ou seja, se o investidor quisesse
investir naquela época num título de Tesouro Nacional, ele pagaria 9,25. E aí a progressão, que no ano seguinte foi para 10,5, e aí essa análise vai fazendo com que o investidor, ele, de acordo com a taxa da inflação, juntamente com o IPCA, que faz você pegar o cálculo da inflação e automaticamente o Banco Central, para tentar manipular essa perseguição da taxa de inflação, ele vai aumentando ou diminuindo. E neste caso, como a taxa da inflação ela está muito alta, consequentemente, o Banco Central tem que aumentar a taxa de juros para tentar barrar o aumento da inflação. Ou seja, se você tem uma inflação alta, você tem que aumentar os juros para poder tentar baixar a taxa da inflação. E a análise de dados, ela vem para mostrar para o investidor que é bom ele fazer uma compra de um título público, mas que, em contrapartida, para um consumidor, é ruim porque ele vai pagar mais caro no financiamento, vai pagar mais caro num empréstimo, e a análise de dados faz com que você saiba exatamente quando investir num título público ou quando você vai fazer um financiamento. Bom, pessoal, eu espero que todos tenham entendido a nossa explicação e muito obrigado pela atenção de todos.